Beautiful, courageous people who said, in the face of opposition, we are going to build together. See, as the wall in Nehemiah's case began to rise, opposition became louder. When God is building and momentum starts to develop, you better get ready for some celebration, actually some opposition. I like the momentum. I want the momentum, and I believe we're coming into a season of more momentum as a church. But guess what? With momentum, maybe, yes, there will be some things that we celebrate, and I love that. But get ready, because there will also be some opposition. As God starts to move in a more powerful and significant way, opposition comes. And we read about this in Nehemiah, the story of Nehemiah, when Sanballat and Tobiah, who were enemies of Nehemiah, began mocking the builders in Nehemiah 4. What are these feeble Jews doing? If even a fox climbed up on it, it would break down their wall. Literally, they were ridiculed. And when the ridicule failed, they turned to threats and plots. The Bible says they conspired to attack Jerusalem and create fear among the people. They even sent letters filled with false accusations to try and intimidate Nehemiah and pull him away from the work. I love, though, Nehemiah's response. It was simple and powerful. He prayed. He asked God, Nehemiah 6 verse 9, now strengthen my hands. And he refused to come down from the wall. He wasn't going to get distracted from the work of building. Don't get distracted by the enemy. Let's keep on building what God has called us to build. In fact, Paul reminds us in Ephesians 6:12, our struggle is not against flesh and blood, but against rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in heavenly places or heavenly realms. There is a real spiritual battle going on. It may show up in practical ways, but it is a spiritual battle, and you need to be aware that that is what's going on. Behind the threats and the fear was a deeper spiritual battle meant to distract, divide, and discourage. Let me remind you, when the enemy threatens, pray and keep building. Pray and keep building. Pray and keep building. God strengthens the hands of those who keep on building. The enemy cannot always stop the work by force, so he tries to stop it with fear, distraction, and discouragement. You've got to build, and while you build, stay spiritually strong. You got to do both. Nehemiah 4:17, it says, those who carried materials did their work with one hand and held a weapon in the other. They were building and they were staying spiritually strong. They were building and they were staying spiritually strong. You've got to do both together. All right, number 5, God lives in what we build together. I love this. God lives in what we build together. We're going to look at a beautiful story from our church in Portugal. Pastor Mario and Amelia do an incredible job talking about this new facility they moved into just last year and how it is impacting lives, not just because of the building, but because of the presence of God that is felt through the building. Have a look at the screen. Quando nós olhamos para o futuro, nós não estamos a olhar em primeiro lugar para edifícios, nós estamos a olhar para como servir melhor as pessoas, como servir melhor a nossa cidade, a nossa comunidade onde nós estamos inseridos. Quando eu olho para o futuro deste edifício, eu vejo um edifício que não serve apenas aqueles que chamam, eles são de Portugal a sua casa, mas serve todas as pessoas. O facto de nós termos um Hillsong Coffee House, um espaço para poderem estar não apenas domingo, mas durante a semana. E o impacto que tem é absolutamente incrível. Outra coisa tem a ver com o facto de podermos fazer as nossas conferências em Interfest, Sisterhood, homens também, e são conferências que elas são também para o trabalho social, nossas próprias instalações para ajudar os sem-abrigo, como os locais para eles fazerem a sua higiene, tomarem duche, também uma cozinha, armazéns para a roupa, etc. Pela primeira vez, nós conseguimos realizar um dos nossos sonhos, foi a sala para meninos com necessidades especiais.
aquilo que nós chamamos a sala dos tesouros. Nós estamos 7 anos já em Portugal, chegamos da Venezuela e tivemos que sair pela situação que nosso país está a viver. O Tiago é o nosso terceiro filho. O Tiago teve um desenvolvimento normal até os 2 anos. Perto dos 2 anos nós começamos a notar que o Tiago começou a regredir. Obviamente já como pais sabíamos que alguma coisa estava a acontecer, mas receber o diagnóstico de autismo não foi nada fácil. Fomos convidados a levar o Tiago com os kits, mas às vezes o Tiago fugia. Ele pode estar com outras crianças, mas às vezes o ambiente pode agitá-lo um bocadinho, às vezes tínhamos que ficar com ele, e então normalmente era correr atrás dele. O Luís continuou a servir, mas normalmente era eu que ficava em casa a tomar conta do Tiago, porque comecei a sentir que não fazia sentido, sabes? Ou seja, ir à igreja, mas eu não estava na igreja. E obviamente também sentia alguma tristeza no meu coração o facto de não conseguir estar na igreja. Quando fomos contactados pela Priscila, depois de termos o novo edifício, ela nos convidou para levar o Tiago para a nova sala, a Sala dos Tesouros. Honestamente, eu no início estava com um bocadinho de receio. Será que o Tiago vai ficar tranquilo? Mas quando eu entrei e vi a sala, uau! Espetacular, extraordinária. Tem coisas sensoriais, tem a luz adequada, a música também, ou seja, não permite que entre muito barulho de fora. Tem tudo o que Tiago precisava. E ao final ele gosta de pular no trampolim. Esse primeiro dia, quando fomos fazer o check-out, eu nunca tinha visto o Tiago tão cansado. Uma criança que tem tanta energia. O Tiago estava exausto. Conseguiram brincar com ele. Sabes uma coisa? Nós damos por garantidas certas coisas da nossa vida. E quando passa por uma situação como esta, de ter uma criança com uma necessidade especial e todas as coisas que acontecem em volta disso, o facto de conseguirmos sentar na igreja juntos, louvar juntos. E sabendo que o Tiago vai estar bem. E a gente fica tranquilo porque sabe que eles estão a fazer o melhor para ele. Eu lembro que uma vez, aqui no auditório novo, uma irmã dos hosts chegou ao pé de nós para nos abraçar.